Livro de Mateus, capítulo 6, versículo 11. Mateus 6, versículo 11. Diz o seguinte: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Eu quero ler também o Salmo 127. Salmo de número 127. De 1 ao 5. Diz o seguinte: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com seus inimigos à sua porta. Pai, em nome de Jesus, obrigado a Deus por este momento aqui de comunhão, partir do pão, de amizade. Pai, obrigado por cada casa, por cada família aqui representada nesta manhã. Obrigado a Deus porque vimos através da Tua palavra que a Sua misericórdia foi renovada na vida de cada um de nós nessa manhã, e é por causa disso que nós não fomos consumidos. Nós queremos ter esse entendimento, ó Deus, que a Sua misericórdia é renovada a cada manhã na nossa vida, que o Seu cuidado, Senhor, é renovado a cada manhã na vida de cada um, que a Tua graça, ó Deus, é renovada, é derramada sobre a vida de cada um de nós. É no nome de Jesus que pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja continuando falando ao nosso coração nessa manhã, com Teu Espírito Santo, ó Deus, passeando no nosso meio. Abre os nossos ouvidos, ó Deus, para ouvirmos a Tua voz, como cantamos aqui. Queremos ouvir, ó Deus, não somente a Sua voz, queremos ouvir a Sua suave, a Sua doce voz. Obrigado, ó Deus, pela Sua doce presença no nosso meio, em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Irmãos, graças a Deus que eu, Alex, a gente não combinou nada daquilo que eu ia compartilhar, nem a respeito daquilo que ele ia compartilhar. A gente vai estar falando um pouquinho nessa manhã sobre esse tema, do pão nosso. E como o Alex ministrou aqui durante os dízimos e as ofertas, que o dinheiro, que a riqueza, que o poder, isso não dá segurança para ninguém. Isso não dá garantia para ninguém. Isso não dá segurança com relação ao nosso amanhã. Isso não dá a nós a certeza do nosso amanhã. Então, em toda a Bíblia a gente vê claramente que o sustento dos filhos de Deus é algo que Ele se preocupa. É algo que Deus se ocupa dessas coisas, a respeito do nosso sustento, a respeito daquilo que é a nossa necessidade, a respeito daquilo que precisamos no nosso dia a dia. Então, quando nós oramos, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, não é materializar essa oração, mas colocá-la no terreno humano, onde ela sempre deve estar. Porque às vezes a gente ora, dá-nos o pão nosso de cada dia, nos dai hoje, e a gente vai para o berço. A gente quer que isso seja materializado assim, num passo de mágica. Mas não é assim que Deus determinou. Não é assim que Deus deixou para a gente esse pão nosso de cada dia. Então essa oração, ela é a oração nossa aqui nesse mundo, enquanto nós estamos travando a nossa batalha no nosso dia a dia, a nossa batalha árdua da nossa sobrevivência.
É a oração que devemos fazer antes de sair para o nosso trabalho. É a oração que devemos fazer antes de irmos para as nossas atividades seculares. É a oração que a dona de casa deve fazer antes de estar levantando e buscando o suprimento da sua casa, como a gente vê na palavra, né? Que a mulher virtuosa, que ela levanta de manhã e dá ordem às suas servas e vai buscar o suprimento da sua casa. Então essa oração, o pão nosso, ela deve ser nossa diariamente. Nossa diariamente, sempre. A gente deve orar essa oração, o pão nosso de cada dia. É porque essa oração, ela coloca em nós a nossa vida material, mostrando que a vida religiosa, ela não é só aos domingos. Irmãos, não é só aos domingos. Porque às vezes a gente quer buscar esse pão nosso somente nos domingos, somente quando estamos vindo para a casa de Deus. E aí a gente lembra então de fazer essa oração, a gente lembra de estar colocando as nossas dificuldades, a gente lembra de estar colocando diante de Deus tudo aquilo que tem nos afligido durante a nossa semana, tudo aquilo que tem nos incomodado durante a semana, tudo aquilo que nos incomodou no nosso trabalho. Então essa oração, ela mostra que nós não podemos ter uma vida religiosa somente aos domingos, mas ela tem que ser diária, tem que ser para todos os dias da nossa semana, tem que ser sempre. Lá em Mateus 6, 26, eu quero ler, quando Jesus nos ensina que nós valemos muito mais do que as aves do campo. Jesus nos ensina que nós temos um valor bem superior aos lírios. Ele diz o seguinte: observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis mais do que as aves? Irmãos, não colhem, não ajuntem em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. O que tem sido o nosso dia a dia? Correr mais, colher mais e ajuntar mais. Não é verdade? Nós vimos aqui através do nosso irmão Alex, onde Deus fala: olha, se juntar dinheiro não dá segurança para ninguém. Ter dinheiro não garante nada para ninguém. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? Então, irmãos, por mais que a gente esteja preocupado com o dia de amanhã, ansioso com esse momento, com a situação que a gente está vivendo, Jesus diz: olha, ninguém pode acrescentar um segundo a mais na sua vida. Um segundo a mais. Essa semana, um colega meu de trabalho, num acidente de carro lá em João Molevade, ele perdeu o pai e a mãe. Mas um acidente que as duas pessoas que estão no carro morrem, e o carro, acredita, irmãos, não teve um vidro quebrado. Não teve um vidro quebrado. Morreu os dois. O pai, por causa da pancada que foi do lado dele, mas não quebrou nem o vidro da porta do carro. E a mãe que estava do passageiro, segundo o laudo médico, ela morreu de susto. Morreu de susto. Então, irmãos, isso é o nosso Deus. Então a gente não pode acrescentar um segundo na nossa vida. Um segundo. Às vezes a gente vê um carro que você olha lá e fala assim: olha, não sobrou ninguém. E quantos de nós não conhecemos testemunhos de pessoas que saiu ileso? Não é verdade? Não aconteceu nada. Nem um arranhão, às vezes as pessoas dizem: olha,
não tive nenhum arranhão. Ou então fulano não teve nenhum arranhão. Aí tem um acidente que não quebra nem um vidro do carro e as 2 pessoas morrem. Então, irmãos, nós não precisamos ficar ansiosos com o nosso dia de amanhã, porque a gente não consegue acrescentar um segundo sequer, um segundo nas nossas vidas. Continuando. E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Então, por que nós vamos andar ansiosos com o dia de amanhã? O que nós vamos comer? O que nós vamos vestir? A Bíblia diz que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como eles. E ele diz que nosso Pai, Deus, o nosso Senhor, Ele sabe que precisamos de todas essas coisas. Então, se Ele veste os lírios do campo, que não plantam, não colhem, nem fiam, quanto mais a nós, que somos seus filhos. A gente não pode, então, irmãos, ficar como os gentios, procurando essas coisas, procurando acrescentar essas coisas no nosso dia a dia. É por isso que a gente vê cada vez mais aumentando no nosso meio a depressão. Porque, segundo os estudiosos, a depressão ela começa quando a pessoa se volta para si mesmo, preocupada com si mesmo, com o que pode acontecer, com o que vai acontecer. Mas se eu for mandado embora? E se minha empresa não der certo? Se meu novo emprego não funcionar? Se esse projeto não funcionar? E se amanhã eu precisar? E se amanhã eu arrepender? Então, irmãos, nós temos que buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Eu já compartilhei com vocês que eu tenho procurado me disciplinar nas minhas orações, porque sempre quando a gente vai para Deus, quando a gente vai orar, a gente coloca em primeiro lugar o quê? As nossas necessidades, aquilo que nós estamos precisando, aquilo que não está funcionando. Não é verdade? Sempre quando a gente chega para Deus, Deus faz isso, faz assim, faz assado, eu preciso disso. Sempre. Então eu tenho procurado me disciplinar de estar fazendo oração de gratidão, porque nós vemos aqui na sua palavra que Deus sabe que nós precisamos de todas as coisas. E o que Ele está pedindo para a gente? Buscar primeiramente o seu reino, a sua justiça. E Ele diz que todas as outras coisas serão acrescentadas. Ele diz que nós já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Mas sempre a gente é levado a colocar primeiramente aquilo que a gente está precisando, sendo que Ele está dizendo ao contrário. Ora, busca o meu reino, busca a minha justiça.
e as outras coisas serão acrescentadas. Nós vimos que o reino dele está onde? Está dentro de nós, né? O reino dele não está fora, o reino dele está dentro de nós. Então nós temos que ter esse entendimento, que se a gente buscar ele em primeiro lugar, todas as outras coisas serão acrescentadas. E a gente não precisa estar inquietos com relação ao amanhã, porque o amanhã, ele diz que ele tem o seu próprio mal. O amanhã tem o seu próprio mal. Existe um tempo para Deus que se chama hoje. O tempo de Deus se chama hoje. A gente não deve ser saudosista, dizendo: no passado estava melhor, por isso. Se Deus fizer isso para mim, o ano que vem, eu vou me comportar diferente. O tempo de Deus se chama hoje. E temos que buscar em primeiro lugar o seu reino, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Então, irmãos, Deus promete o nosso sustento de cada dia. Davi afirma, lá no Salmo 37, 25, a gente não vai ler, mas ele diz o seguinte: fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o seu pão. Fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o seu pão. Então Deus promete o nosso sustento do dia a dia. Tem outro texto da palavra de Deus que ele é bastante interessante, que ele diz o seguinte: olha, por que vocês estão gastando o seu tempo correndo atrás daquilo que não é pão? Por que nós estamos gastando o nosso tempo correndo atrás daquilo que não é pão? Quando ele diz que a gente pede e não recebe, porque nós pedimos mal. Pedimos para gastar conosco mesmo, para gastar com aquilo que a gente acha que é o nosso direito. A primeira prova que Abrão deu de sua fé, irmãos, foi a respeito do seu sustento. Deus ordenou que saísse da sua terra e fosse para outro lugar. Está lá em Gênesis 12, 1 a 6. A gente não vai ler, depois você pode ler. Interessante, irmãos, que Abrão não perguntou para onde que ele ia, se lá teria o seu alimento para si, para sua família, para os seus, se ele encontraria pastagens para os seus animais. Primeira prova de fé que Abraão deu. Imagina Deus chegar para você e falar: olha, abre mão de tudo aqui onde que você está e pega uma estrada aí e segue em frente. Quando chegar ao local que é para você ficar, eu vou te mostrar. Qual seria a nossa reação? Se a gente for mudar de cidade, se for mudar de estado, de país, essas preocupações são inerentes. O que eu vou encontrar lá? O que eu vou fazer? Aqui eu já estou estabilizado, aqui eu já tenho raízes, aqui eu já conheço o campo, meu gado já é acostumado aqui, a minha equipe de funcionários já está comigo há muitos anos. Como que eu vou para um lugar que eu não conheço? A gente está para mudar de casa, e é no mesmo bairro, e a gente sempre fica preocupado, porque tem 22 anos, 23 anos que a gente mora nesse mesmo endereço. Aí você conhece todo mundo, né? Conhece os amigos, os filhos, os netos. Como que vai ser lá onde que a gente vai? No mesmo bairro. Eu fico imaginando então Abraão, irmãos. Poxa vida, que desprendimento, né? Fala: olha, você vai para um lugar que você não conhece. O Arnaldo tem essa experiência, né?
veio para Uberlândia sem conhecer ninguém, sem saber nada, sem saber aquilo que Deus tinha preparado para ele, para a sua casa. Isso é fé, irmãos, é a certeza daquilo que a gente espera. A gente não vê, mas a gente espera. Então Abraão foi esse cara destemido. A maior prova de bênção que Deus deu sobre o Egito, por causa de José, seu fiel servo, seu fiel servidor, foi não ter deixado o pão durante aqueles 7 anos de seca. Vamos ver lá em Gênesis 41, 55 até o 57. Gênesis 41, 55 ao 57. Sentindo toda a terra do Egito a fome, clamou o povo a Faraó por pão. E Faraó dizia a todos os egípcios: ide a José, o que ele vos disser fazei. Havendo, pois, fome sobre a terra, abriu José todos os celeiros e vendia aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. E todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porque a fome prevaleceu em todo o mundo. Então a maior prova de bênção que Deus deu sobre aquele povo, para honrar o seu servo José, foi não ter deixado o pão. No deserto, irmãos, Deus deu a Israel o pão de cada dia na forma de maná, que caía cada manhã, para o sustento do seu povo durante 40 anos. Está lá em Êxodo. Irmãos, o maná era o pão diário, a cada dia. Interessante, quando estava meditando nesse texto, eu pude entender algo mais. Por que não podia guardar? Por que não podia guardar? Porque Deus queria provar, queria mostrar, não provar, mas queria mostrar para aquele povo que era Ele que dava o sustento diário. É Ele que dava dos céus o pão de cada dia. O pão de cada dia. E às vezes a gente quer guardar. Então Deus não permitia, exatamente porque Ele queria mostrar para aquele povo que era Ele que dava o sustento dia após dia durante 40 anos. Deus derramava do céu o seu maná diariamente, a cada manhã, para o seu povo. Irmãos, o pão diário, o pão e a vida espiritual estão intimamente relacionados. Como já vimos, Deus é quem nos dá o sustento. Esse texto lá de Salmos 127, 2: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste, aos seus amados o Senhor dá enquanto dorme. Olha que promessa tremenda, irmãos. A gente sempre tem aquele velho ditado, fala: o dia está curto para mim. Meu dia tinha que ter 30 horas no mínimo. Alguém entende o que eu estou falando? Meu dia tinha que ter 30 horas. Porque só 24 está insuficiente. Eu não estou conseguindo fazer tudo que eu preciso com tão pouco tempo. Só 24 horas. Eu preciso de mais. E aí Deus vem e diz para a gente: olha, tudo que você está fazendo é inútil. Não vale de nada. Não adianta a sua capacidade produtiva, não adianta a sua capacidade intelecto. E Ele está dizendo que o suprimento dele para nós não é quando a gente está lá na labuta. Ele dá quando? Nós estamos fazendo o quê? Quando nós estamos dormindo. Pensou que tremendo, irmãos? Quando nós estamos dormindo, aos seus amados Ele dá enquanto dorme. Não é tremendo? A gente podia fechar aqui, passar a régua e ir embora. Não é verdade? Aos seus amados Ele dá enquanto dorme. Então, irmãos, não sei se é Amós, mas tem um texto que fala o seguinte: enquanto nós estamos correndo atrás dessas coisas,
está faltando mantimento na casa do Senhor. Enquanto nós estamos buscando os nossos interesses, está faltando suprimento, mantimento na casa do Senhor. E Ele não está dizendo a respeito daquilo ali de gasofilácia, irmãos, porque isso Deus tem suprido. Ele é o dono do ouro e da prata. Mas quando Ele está falando que está faltando suprimento, alimento na casa do Senhor, aquilo que nós falamos aqui, que é a respeito do relacionamento, das pessoas ficarem isoladas, as pessoas precisando de uma visita, de uma palavra, e a gente está correndo atrás dos nossos interesses. Aí está faltando na casa do Senhor. Está faltando, né? Nós estamos chegando no final do ano. E se a gente voltar um pouquinho a fita, voltar um pouquinho o filme, eu tenho que tomar cuidado com essas coisas. Eu estava na reunião da empresa, e aí a gente estava lá na reunião e eu estava projetando algumas coisas. O menino que estava no computador, a próxima transparência, né? A próxima transparência. Aí todo mundo começou a rir. Mas se a gente voltar então o filme, irmãos, tudo que, não digo tudo, mas a grande parte dos nossos desafios para 2013, a gente não conseguiu fazer. Ou eu vou dizer por mim, os grandes objetivos, as grandes metas, as principais metas que eu fiz para 2013, está faltando 2 meses, eu estou na estaca zero. Não sei se vocês. Não sei vocês. Por quê? Cada vez mais a gente sendo tragado pelo trabalho, né? Sendo tragado, você tem que produzir mais. Todo mês você tem que produzir mais, produzir mais, produzir mais. Eu trabalho com vendas, o irmão sabe. Cada mês é um novo desafio. Você vence mais outro, e aquilo que a gente tem proposto para a gente não consegue fazer. As coisas da nossa casa vai ficando para o segundo plano. O nosso carro, você precisa de dar uma recalchutada, vai ficando para segundo plano. Você precisa de visitar o irmão, fica no terceiro, no quarto plano. Então, quando a gente está correndo atrás dessas coisas, está faltando suprimento na casa do Senhor. E a produção agrícola, irmão, na história de Israel, sempre esteve ligado à sua vida espiritual, né? Quando Israel às vezes estava vamos chamar assim, numa crise espiritual, a sua produção agrícola também era sentida. E quando ela estava assim em dia, vamos chamar assim, com Deus, ela também era abençoada. Vamos ver 2 Crônicas 7, 14. 2 Crônicas 7, 14. Diz o seguinte: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então está intimamente ligado, irmãos, a vida espiritual com a produção agrícola. Deus diz: servires ao Senhor vosso Deus, Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, tirará do vosso meio todas as enfermidades. Está lá em Êxodo 23, 25, a gente não vai ler. Disse Jesus: vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que todo aquele que comer dele não pereça. Vamos ver João, capítulo 6. Então, irmãos, aquele maná diário no deserto, segundo a palavra de Deus, nossos pais comeram e morreram.
Mas esse pão que desceu do céu, 6,48. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Esse pão vivo que desceu do céu, Jesus Cristo. Jesus multiplicou os pães para que todos compreendessem que Ele é o pão da vida. A gente continuar lendo lá, a gente vai ver que depois dos milagres, daquele milagre da multiplicação dos pães, a multidão começou a aumentar. Mas sabe o que eles estavam querendo? O pão físico. Eles estavam querendo o pão, o físico. Então Jesus advertiu: trabalhar não pela comida que perece, mas pelaquela que subsiste para toda a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Está lá em João 6,27. Então, irmãos, como Deus nos dá o pão de cada dia. Para Israel, o pão caiu do céu apenas durante a peregrinação. Assim que entrou na terra prometida, Israel teve que trabalhar. Então, como que Deus dá para a gente esse pão de cada dia? Então, nós não devemos pensar que é só orar e tudo nos será dado. Não, Deus responde a nossa oração dando saúde, dando capacidade, criando oportunidades para os nossos negócios. Porque às vezes a gente ora e vai lá, monta uma rede, né, seu Pedrinho? E vai deitar. Fala: não, Deus falou que vai me dar o pão diário. Vou montar a rede, vou deitar e vou esperar. E a Bíblia diz: por que você não vai ter com a formiga? Ó, seu preguiçoso. Palavra dura. Se você não trabalha, você também não coma. Então a gente tem que ir com a formiga para aprender. Já viu como as formigas trabalham? Então, se você não trabalha, que você também não coma. Porque às vezes a gente tem esse discernimento errado. Deus vai me dar todas as coisas, então não preciso fazer nada. Eu só tenho o que? Descansar. Não nesse sentido, não nesse caso. Então Deus responde à nossa capacidade, dando o nosso pão, dando capacidade produtiva para cada um de nós, dando entendimento para a gente executar as tarefas, dando capacidade para a gente trabalhar e produzir, abrindo novas portas para a gente. Então temos que fazer a parte que nos cabe, usando os instrumentos que Ele nos deu e que Ele coloca ao nosso alcance, como o tempo, 24 horas, como a inteligência, as habilidades, e na confiança, irmãos, que jamais vai faltar o nosso pão. Jamais vai faltar o pão. Pode faltar muitas outras coisas, mas o pão jamais vai faltar. E assim também jamais vai faltar a graça dele. Então, o que compete a nós fazermos, então, diante dessa promessa que Deus nos deu de dar o pão a cada dia? Vamos ver lá em 1 Reis 17. 1 Reis 17. O que compete então a gente fazer, irmãos? 1 Reis 17, 8 até o 24. 1 Reis 17, 8 ao 24. Então veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te e vai a Serepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenarei uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e foi a Serepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha, e ele a chamou e disse: traze-me, peste uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me também um bocado de pão na tua mão,
Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor, teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos, e eu vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho, comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: não temas, vai e faz o que te disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora, depois fará para ti mesma e para teu filho. Lá no 22, o Senhor atendeu a voz de Elias, que o menino tinha morrido, e a alma do menino tornou-se a entrar nele e reviveu. Então Elias tomou o menino e trouxe do quarto à casa e deu à sua mãe, e lhe disse: vê, o teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: nisso conheço agora que tu és um homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Então o que é que cabe a gente fazer diante dessa promessa? Obedecer. Lá em 2 Reis, tem outro texto, bastante semelhante a esse, só que aconteceu com Eliseu, que a viúva também chegou para Eliseu e falou: olha, meu marido que era seu servo morreu e agora os credores estão lá na minha casa e vai levar os meus 2 filhos, e eu não tenho como pagar a dívida que meu marido tem com ele. E Eliseu perguntou: o que é que você tem lá? Ah, só tem uma botija com azeite. Então você vai nas suas vizinhas, vai na sua parentela e traz vasilhas vazias. E a Bíblia diz que ela fez assim e teve ali um milagre, que as vasilhas foram cheias e ela vendeu e pagou aquele credor. Então o que é que essa mulher fez, irmãos? Obedeceu. Então cabe a nós, como seus filhos, diante dessa promessa, que temos o pão nosso de cada dia. Obediência, obedecer. Deus promete o nosso sustento de cada dia. De cada dia. Ele diz: olha, não preocupe com amanhã. Não preocupe com amanhã, porque amanhã já tem o seu próprio mal. Hoje, o sustento está garantido. Deus sabe que nós precisamos de vestir, de comer. E a gente não pode esquecer, irmãos, que esse pão físico, ele está intimamente ligado ao pão vivo que desceu do céu, Jesus Cristo. Porque ele disse: se a gente comer desse pão, nós jamais vamos morrer, jamais a gente vai perecer. Mas se a gente estiver preocupado somente com esse pão físico, ele diz que a gente vai morrer. E como Deus dá a nós então o pão de cada dia? Para a gente terminar, a gente vai voltar lá no Salmo 127, versículo 2. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeasse. Aos seus amados o Senhor dá enquanto dormem. De tudo, irmãos, se a gente sair daqui com esta verdade, com esta promessa fixa no nosso coração, no nosso entendimento, a gente já ganhou o nosso dia. Se a gente entender que não adianta a gente levantar mais cedo, se a gente entender que não adianta deitar mais tarde, porque Ele vai dar para a gente enquanto a gente dorme. Nós não estamos aqui falando que a gente não tem que levantar cedo, viu, irmãos? Irmãos, estão entendendo, né? Nós temos que levantar cedo. Temos que trabalhar, temos que buscar, temos que batalhar. Mas não correndo atrás daquilo que não é pão.
Porque às vezes a gente quer levantar de madrugada, quer deitar mais tarde, correndo atrás daquilo que não é pão.